Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Depois que a dança se fez corpo, o corpo ganhou o mundo. Eu não tinha muita noção do tamanho da coisa, não, sabe? Tá viajando em todos os palcos, né? Assim, é um sonho incrível. Conseguiu criar uma linguagem, não é? Que essa linguagem é reconhecida hoje no mundo todo. Eu me recordo muito, porque era uma rua de um único quarteirão, chamava-se Barão de Lucena. E, quer dizer, éramos uma turma e minha casa sempre foi o centro da rua, ou seja, todo mundo ia para lá. Às vezes a gente chegava de tarde, estava assim, um café colocado à mesa, assim, 14, 15 pessoas, nenhum lá de casa, todos ali. Eu morei nessa casa praticamente desde que eu nasci. Eu era tímido, mas acho que sempre fui muito tímido. Nesse sentido, nunca fui de ter muitos amigos, nunca fui de sair muito, né? Eu vivia muito mesmo ali na rua, naquele mundo daquele tamanho só. Eu, na verdade, sempre fui muito esquisito. Eu, a vida inteira, escutei música clássica, desde que eu sou menino, muito criança. E depois disso, eu era muito um cara meio solitário também, então, mas eu acho que o que me salvou foi rock and roll. Quando eu descobri Beatles e Rolling Stones, a minha vida mudou para muito melhor. Meu pai gostava muito de escutar música, mas música erudita só. Mas eu tenho a impressão que a gente gostava mesmo de jogar futebol o dia inteiro na rua, era isso que a gente fazia, né? De moleque. A mãe sempre teve uma ideia bom, eu não quero que ninguém vá para a casa de ninguém, agora tragam quem vocês quiserem para cá. Então sempre foi dessas casas que ficou com mesa posta de 7 da manhã a 10 da noite. Todo mundo almoçava, lanchava. Minha mãe ainda é uma pessoa linda, vai fazer 93 anos, de uma lucidez incrível, muito aberta. Ela deixava a casa aberta, totalmente. Meu pai se refugiava no fundo da casa, no quarto dele lá, com a musiquinha dele, com a leitura dele, e o pau comia aqui na frente. Tínhamos duas, na época eram radiolas, música o dia inteiro, e uma bateria no fundo. Então era um auê total. Eu sempre fui uma criança muito espevitada, assim, muito ativa. E aí acho que é por isso que minha mãe colocou no balé bem cedo, para ver se gastava energia, né? E aí eu tomei gosto pro balé. Então desde 6 anos que eu estudo balé. E aí eu passei pelo Compasso, a academia de dança na época. Depois passei no Palácio das Artes um pouquinho, até fazer audição pro corpo. Mas desde pequenininha, minha vida é teatro, tchutchu, balé. Quando eu era pequena, eu fazia espetáculos, assim, chamava as vizinhas
programava, escolhia música, fazia programa. E minha mãe tinha que chamar toda a vizinhança para pagar ingresso, porque era um jeito de ter um dinheirinho, Então, assim, desde pequena tinha essa criatividade em torno da dança. A dança movia para isso, sempre. De juntar grupos, de fazer isso, de desenhar, fazer programa, né? Então, toda a coisa da profissão já estava ali. Na verdade, eu nunca quis aprender dança. Sabe, dos irmãos, eu fui o único que não fiz dança. Eu sempre quis fazer música, estudei um pouco de violão clássico, essas coisas, além da bateria, que veio logo depois, na verdade. Mas eu comecei com dança por um puro acaso, um mero acaso. Fui assistir um espetáculo de uma companhia amadora e tal, falei, pô, quero fazer isso. Comecei a estudar, aí depois, um tempo depois, eu assisti um espetáculo de uma companhia profissional mesmo, que se chamava Batdor, que era uma companhia de Israel, que hoje o Batdor se tornou o que é hoje o Batsheva. E eu saí de lá completamente alucinado, chapado, falei, é isso que eu vou fazer. E foi o que eu fiz. De tudo, pesar do peso, pesar do mundo sobre si mesmo. Uma coisa que foi nascendo, quer dizer, a minha irmã, a Miriam, fazia dança, eu comecei a fazer também, aí os outros irmãos começaram a fazer e tal. O Paulo fazia teatro, mas todos nós namorávamos bailarinos também, então criou-se um núcleo ali onde todo mundo mexia com dança. Eu fazia teatro e lá, uma certa época, um diretor que eu gostava muito, que escreve também, escrevia para teatro, Zé Antônio de Souza, ele teve muito problema com a política na época, né? Isso devia ser já dos anos 70, provavelmente. Ele teve que sair de Belo Horizonte e foi para São Paulo, onde ele não era tão conhecido assim, porque ele já estava aqui, já estava ficando muito perigoso e ele resolveu se mudar para São Paulo. E a partir desse momento também eu ainda acho que ensaiei uma ou duas peças, mas não quis saber mais de teatro depois disso. E no caso, a Mirinha, que é minha irmã, estava trabalhando num grupo de dança, o Rodrigo também entrou, depois o Pedro. Eu comecei a trabalhar com esse grupo porque eu achava que era uma linguagem menos engajada. Engajada no sentido, não que eu não era a favor do engajamento nessa hora, politicamente era bastante a favor, mas eu achava que era uma linguagem mais ampla, sabe? Mais dinâmica, mais não precisava, vamos dizer, se ater ao texto, né, ao verbo. Essa que foi a coisa, quer dizer, existia o grupo Transforma, que era da Marilene Martins, que era um grupo amador, mas que foi muito importante para trazer a dança moderna para Belo Horizonte e tudo. E quando nós resolvemos, quer dizer, que nós queríamos ser profissionais, levar a dança como profissão, a única saída era criar o próprio espaço, né? Porque não existia uma companhia profissional. O que nós fizemos foi criar a nossa própria companhia, nosso próprio campo de trabalho, né? Essa turma toda que estava junto já há alguns anos, trabalhando e pensando dança. Influenciado muito também na época pelo Alvin Ailey, que é uma companhia que existe até hoje, uma companhia americana do Harley. Fiquei muito encantado com esse tipo de linguagem, essa outra maneira de olhar a dança, porque até então o que tinha perto da gente era dança clássica, né, de repertório, mas esse grupo de trazer professores de fora. Às vezes a gente conseguia juntar algum dinheirinho, e então esse grupo ia estudar em Buenos Aires, que já era, você tinha muito mais opções lá. E daí eu imaginei de fazer então um grupo profissional mesmo. Nós éramos 6 irmãos na companhia. E, bom, meu pai só tinha aquela casa,
mas minha mãe muito doida, conversando, o Paulo, na verdade, foi o que armou isso e tal, de tentar convencê-los de sair de casa e nos deixar. Então, foi o que aconteceu, eles saíram, deixaram a casa para a gente criar a central do Grupo Corpo, alugaram um apartamento que nós prometemos assim, sempre pagar os aluguéis, que eles não se preocupassem. Nunca pagamos, porque a gente não tinha puto, a gente era duro, a gente não tinha dinheiro. Então, foi assim que aconteceu. Nessa época veio Oscar Arraes, que era um coreógrafo argentino, veio com um grupo dele, que também fazia um trabalho bastante interessante, que influenciou muito os primeiros trabalhos do Corpo, inclusive porque o primeiro trabalho que nós fizemos, a coreografia, era do Oscar Arraes. O grande desafio primeiro foi Maria Maria, foi um grande sucesso. Talvez tenha sido o maior sucesso em toda a história da dança brasileira. Eu falo sucesso internacional, não era só no Brasil. E depois, para sair de Maria Maria também é muito difícil, porque era muito mais cômodo ficar aí, não é? Comercialmente foi muito importante, foi o que nos deu a chance de construir essa sede que a gente está hoje, de estruturar mais a companhia, principalmente em relação das condições de trabalho deles. E eu sempre tenho que agradecer a esse trio do Milton Nascimento, Fernando Brant e Oscar Arraes, que já eram 3 pessoas, 3 artistas completamente consagrados, né? E o Grupo Corpo era um bando de gente jovem aí, mas eles acreditaram nesse trabalho e entraram de cabeça mesmo, e foi isso que resultou nesse grande sucesso. Depois o problema disso, você vai ficar Maria Maria o resto da vida? Tá bom, você viajava pelo mundo, essa coisa toda, mas a gente anda para frente, né? E esse é um pensamento que a gente sempre teve aqui, muito forte, sabe? De sempre procurar alguma coisa que a gente não conhece ainda. Algar é um grupo empresarial fundado em 1929. Hoje atua nos setores de tecnologia da informação e comunicação, agronegócios, serviços e turismo. Nossos 24 mil talentos atendem a mais de 2 milhões de clientes em todo o Brasil, Colômbia, Argentina e Chile, sempre com o propósito de servir. Algar, gente servindo gente. O Instituto Algar e a Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais apresentam a 8ª edição do Almanaque Uberlândia de Ontem e Sempre, a memória de nossa cidade vista e revista. O centenário de Grande Otelo, o maior artista uberlandense. Adib Jatene, o médico de nosso coração. Cícero Naves e o Praia, um amor correspondido. A corrida de cena em Uberlândia. As gostosas recordações do Bauru do Bené e muito mais, já nas bancas. Algar é um grupo empresarial fundado em 1929. Hoje atua nos setores de tecnologia da informação e comunicação, agronegócios, serviços e turismo. Nossos 24 mil talentos atendem a mais de 2 milhões de clientes em todo o Brasil, Colômbia, Argentina e Chile, sempre com o propósito de servir. Algar, gente servindo gente.
O Instituto Algar e a Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais apresentam a 8ª edição do Almanaque Uberlândia de Ontem e Sempre, a memória de nossa cidade vista e revista. O centenário de Grande Otelo, o maior artista uberlandense. Adib Jatene, o médico de nosso coração. Cícero Naves e o Praia, um amor correspondido. A corrida de cena em Uberlândia, as gostosas recordações do Bauru do Bené e muito mais. Se tudo começou no Big Bang. Se tudo começou no Big Bang. Eu não tinha muita noção do tamanho da coisa não, sabe? Eu não tinha, era tudo mais conduzido pelo Paulo mesmo. Aí depois nós fizemos um outro espetáculo com esse mesmo trio. Eu antes fiz um trabalho para inaugurar esse teatrinho aqui, que foi em 78, foi meu primeiro trabalho para o Grupo Corpo. E aí, a partir dos anos 80, eu assumi a parte de coreografia da companhia. Aí sim, aí você vai aprendendo mais, tomando mais pé da situação e tal, né? Eu faço ainda a iluminação, algumas vezes participava da cenografia e fazia essa direção artística, sempre procurando uma unidade nisso tudo. E eu lembro muito, nas reuniões que a gente tinha, que são poucas, as reuniões que eu falo de criação, sempre cobrando muito alguma coisa. Sempre quando alguém vinha com, sei lá, com uma solução, seja para figurino, cenário, o que for, a gente sempre vê um pouco do que estava antes, né? E nesse ponto eu acho que eu era muito radical. Sempre insistindo, isso com o Rodrigo também, muito na parte de coreografia, dizendo, eu gostaria que vocês fizessem alguma coisa que vocês não sabem fazer, porque o que vocês sabem a gente já foi feito, né? Então tem que ser realmente alguma coisa que é um risco para cada um que está fazendo, né? Não existia uma tradição de dança, não existia. Eu acho que nós fomos um pouco pioneiros nessa história aí, né, de começar a fazer com que a dança acontecesse no país e tal. Claro que tinha outras pessoas, né? Quer dizer, eu acho que a única companhia mesmo que existiu antes de nós, que não era uma companhia oficial, como, sei lá, Municipal do Rio de Janeiro, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Teatro Municipal de São Paulo, foi o Balé Estágio, né, que foi uma companhia também super importante para isso. E logo depois deles, 2 anos depois, nós começamos também. O Rodrigo também conseguiu criar uma linguagem, não é? Que essa linguagem é reconhecida hoje no mundo todo, porque é essa linguagem que deu uma identidade ao corpo, essa maneira de dançar. O corpo foi assim, eu vi o corpo em 89 com a missa do orfanato. E eu lembro da sensação quando eu estava no Palácio das Artes e eu entrei para ver no Palácio das Artes a missa do orfanato e eu saí de lá assim, é isso, gente, assim, é isso que eu quero da minha vida. Eu fiquei completamente embasbacada com aquele espetáculo, ele me emocionou assim profundamente. E aí eu me foquei muito aqui dentro, assim. Depois que eu vi esse espetáculo, eu falei, é isso que eu quero estar naquele lugar, eu quero fazer exatamente aquilo. E aí, quando abriu a audição aqui, na época, hoje em dia é um pouco diferente, mas na época tinham 170 meninas, eu acho, para 2 vagas. E eu não passei. É muito difícil, não era nada fácil. Eu não passei, eu fiquei em 3º lugar. Mas o corpo me convidou para fazer aulas com eles, irem participando, aprendendo coisas, porque eles sabiam que setembro do ano seguinte, uma das meninas ia casar e sair daqui e morar em São Paulo. Então, eles meio que me estagiaram até eu conseguir entrar. E eu realmente entrei em setembro de 91. Aqui dentro. Mas foi uma batalha até conseguir. Foi muito emocionante. Emocionante demais. E assim,
é você estar no lugar que você sempre sonhou, com as pessoas que são muito boas no que fazem, assim, né? Tá viajando em todos os palcos, assim, é um sonho incrível. A gente no Grupo Corpo, a gente sempre remou um pouco contra a maré. Nós sempre fomos um pouco contra tendências, né? Porque existem muitas tendências e eu acho que a grande maioria delas, algumas não, mas a grande maioria delas acabam sendo fogos de artifício mesmo. Vem, dura um ano e depois some, ninguém nunca mais escutou falar. Mas tem sempre alguma coisa aparecendo aí, né? Dança isso, dança aquilo, não sei o quê. E a gente sempre, de uma certa forma, nadou contra a maré. Nós vamos fazer o que nós achamos que é legal, que a gente tem vontade de fazer, independente de tendências. Eu acho que isso levou, quer dizer, nos levou a criar uma imagem e uma linguagem muito própria, uma linguagem muito... A gente lê muito isso, quer dizer, o Grupo Corpo é difícil de se classificar porque ele faz um tipo de trabalho que ninguém mais faz no mundo. Então, não, é muito legal, acho que é muito legal, mas eu acho que é um pouco por causa disso também. E também essa possibilidade de você dar continuidade ao trabalho, né? Afinal de contas, são 40 anos agora. Então, de você poder ir desenvolvendo um trabalho, quer dizer, sem correrias, ou seja, acaba sendo um trabalho que tem uma base muito mais sólida, né? A segunda coisa que eu acho muito importante é a maneira de grupo que nós, não vou dizer que a gente inventou, mas que é uma maneira que tem funcionado, sabe? De confiança, de liberdade total, sabe? Não tem rigidez em absolutamente nada, porque você vê, quer dizer, eu vejo, por exemplo, muitas companhias e que tem um ambiente muito difícil, de disputa, de tudo, porque exige, é uma profissão que exige muita disciplina, né? Muita disciplina. Na maioria das vezes você vê que é uma disciplina de cima para baixo, sabe? As pessoas são obrigadas a fazer isso, enfim. Aqui eu acho que existe uma consciência muito grande em todo mundo que está dentro do Grupo Corpo. E o Corpo fica como referência, inclusive para essas pessoas que já saíram do Corpo. A gente está falando em 40 anos, né? Até hoje são pessoas que continuam amigas, continuam ouvindo, que a gente tem o maior carinho e vice-versa. O Corpo tem nesse ponto, tem um ambiente que eu acho muito bom, de respeito, principalmente de respeito ao artista, sabe? É que as pessoas têm muita liberdade, assim. Na verdade, as pessoas sabem que tem que fazer o melhor delas. E não se precisa cobrar isso. Então, tem um respeito em relação ao outro nesse sentido. Se você não está dando o seu melhor hoje, eu sei que é porque você deve estar machucado ou você está com algum problema. Porque quem está aqui o tempo inteiro está já com essa consciência, que está aqui para dar o melhor, fazer o melhor e acrescentar, e nananã. Então, assim, a gente viaja muito tempo junto. Então, essas relações também fora, o respeito com o outro, essas coisas do quarto, sabe? É tudo muito tranquilo, é muito leve, assim, não tem nada competitivo, nada pesado, todo mundo se ajuda o tempo inteiro. E isso eu acho muito especial. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 4, 5. 6, 7. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6. Puxar essa aqui, vai fazer, ó. O grupo, hoje, eu tenho a impressão que se você pegar
toda a história das artes cênicas, acho que nada chegou perto do que o corpo é, por exemplo, no mundo, quer dizer no mundo, tá? Não no Brasil, sabe? Isso é muito impressionante, o Grupo Corpo, fora do Brasil. No Brasil, vocês conhecem, né? Espero. Mas fora do Brasil, é muito impressionante. O prestígio, o respeito hoje, sabe, que os teatros todos têm com o corpo é muito bonito, sabe? Mas de um jeito, acho que até a maneira do grupo ser mesmo simples, de não tem frescura, sabe? Você não tem egos assim, né? Não existe lugar para esses egos exacerbados, então é muito tranquilo, todo mundo, você chega no teatro, todos os bailarinos cumprimentam os técnicos, são legais, sabe, que as pessoas, porque está todo mundo trabalhando do mesmo jeito, né? São coisas pequenas que eu acho que de educação, que às vezes são simples, mas são tão importantes, né? Principalmente o respeito entre as pessoas. E isso, eu acho que isso é muito legal. O corpo hoje apresenta, por exemplo, para ter um número exato, ano passado nós fizemos exatamente 60 espetáculos, então eu posso te dar uma proporção, porque foi 60 na Pinta. A gente faz 70, às vezes faz 80, enfim, mas ano passado foram 60. 20 foram no Brasil. Hoje é essa proporção que está acontecendo. Às vezes as pessoas reclamam, porra, mas vocês apresentam mais fora e no Brasil. Mas não tem nenhuma frescura nisso, simplesmente que o mundo é muito maior do que o Brasil. Ó voz zelosa que dobrada, brada, já sei que a flor da formosura, será no fim dessa... Benguele, ó mamãezinha, benguele. Teca, teca, eu vim nanã, tatareu, cocô. Quando eu puxar essa aqui, pá, isso. 2 e 3 e 4 e 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, é rápido. Essa é rápida. É isso aí. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.